Olá pessoal, nessa aula que nós vamos estar introduzindo aqui alguns conceitos para a estatística não paramétrica, né? O que vai tratar a estatística não paramétrica? É o ramo da estatística em que a gente começa as análises sem fazer uma pressuposição sobre a distribuição dos dados, né? Ou sobre algum valor paramétrico relacionado a essa distribuição. Então, por exemplo, quando você vai executar um teste T de student, a hipótese usual é que você tem que supor que os dados são provenientes de uma distribuição normal de probabilidade. E no caso da estatística não paramétrica, nós vamos estar atrás de metodologias que não façam nenhum tipo de pressuposição a respeito dessa distribuição ou sobre qualquer outro parâmetro específico dessa distribuição. Então hoje o nosso objetivo aqui nesse vídeo é a gente falar introdutoriamente sobre a distribuição empírica. Por que nós vamos falar dessa distribuição chamada empírica? Porque ela vai ser utilizada em diversos testes não paramétricos que visam testar, por exemplo, um teste de normalidade ou testar se uma determinada distribuição, se determinados valores amostrais se encaixam, né, ou são provenientes de determinada distribuição. Além disso, existem várias outras situações onde a gente pode trabalhar com essa distribuição empírica. Então, o objetivo dessa aula é entender um pouquinho dessa distribuição. Nós vamos estar iniciando explicando o que é uma função indicadora, depois mostrando a definição da função empírica e, por sua vez, mostrando como calcular ou fazer essa empírica no programa R. Então, vamos lá. Função indicadora, né? O que é uma função indicadora, pessoal? Considere um conjunto A. Definimos a função indicadora do conjunto A da seguinte forma: indicadora de A, ou indicadora do elemento x no conjunto A, é igual a 1 se o x pertence ao conjunto A, ou é igual a 0 se o x não pertence ao conjunto A. Então nós vamos estar explicando o que é essa função indicadora, porque ela pode aparecer aí em algumas definições ou relações na área da estatística, ok? Então vamos tentar entender isso com um exemplo, né? Quando a gente olha a definição assim crua, isso parece ser muito complicado, mas na verdade isso é um conceito muito simples. Então vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Considere que o conjunto A seja igual composto pelos elementos 2, 3 e 5, tá certo? O que essa função indicadora vai falar para a gente? Ela vai falar se determinado elemento está ou não no conjunto A. Então, quando eu colocar aqui a indicadora, né, do elemento no conjunto A, do elemento 3, é como se eu estivesse perguntando, o elemento 3 está no conjunto A? Né? Está. O elemento 3 está no conjunto A. Portanto, se o x pertence ao A, a indicadora é igual a 1. Então, esse número 1 indica que esse elemento está no conjunto. Então, a indicadora, por exemplo, do elemento 7 no conjunto A. O elemento 7 está no conjunto A? Não está no conjunto A. Portanto, a indicadora de 7 no conjunto A, né? Ou seja, a indicadora desse conjunto para o elemento 7 é igual a 0. Tá certo? Então, essa função ela nos diz se o elemento está ou não dentro do conjunto. Quando ela tem o valor igual a 1, ela fornece o valor igual a 1, é porque esse elemento pertence a esse conjunto. Quando o valor da indicadora é 0, é porque esse elemento não está dentro desse conjunto, né? Então, por exemplo, a indicadora do conjunto A no elemento 5, o elemento 5 pertence ao conjunto A, como podemos ver, ele está aqui no conjunto A, portanto, o resultado da função indicadora nesse elemento vai ser igual ao número 1. Então, é 1 toda vez que o elemento está no conjunto e é 0 toda vez que esse elemento não está no conjunto. Ok, pessoal? Então, às vezes a gente pode estar usando diretamente a indicadora sem colocar aqui o conjunto bonitinho, já colocando o conjunto aqui no índice. Isso ocorre muito quando eu trabalho com intervalo de números reais. Por exemplo, eu coloco aqui para vocês a indicadora no conjunto fechado de 3 a mais infinito do elemento e aplico isso no elemento 7. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta. O elemento 7, né? O elemento 7 está nesse intervalo de números reais, de 3 a infinito? Está, porque aqui são todos os números maiores ou iguais que 3. Portanto, como o 7 está nesse intervalo, o valor dessa indicadora é 1. Bom, a indicadora, por exemplo, digamos, de menos infinito até 5, do elemento 10. Aí você se pergunta, o elemento 10 está nesse intervalo de menos infinito até 5 de números reais? Não, né? Ele não está, porque ele é maior do que 5, esse intervalo, né, vem de menos infinito até aberto no 5. Então, como o elemento 10 não está nesse conjunto, o valor da função indicadora vai ser o número 0.
Então, às vezes, o conjunto já vem expresso propriamente aqui nesse índice, tá? Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui também, olha, a indicador e aqui já colocar o conjunto. Menos usual aqui para conjuntos muito longos, no caso discreto, mas eu poderia ter colocado aqui 3, 7 e 5. O conjunto e a indicadora do número 7. O número 7 está nesse conjunto, sim, então o valor dessa indicadora é igual a 1. Então, bem tranquilo esse conceito de função indicadora, a gente vai estar usando ele na definição de função empírica. Então, pessoal, vamos agora à definição do que é função de distribuição empírica, que vai ser utilizada por nós mais à frente para alguns testes estatísticos não paramétricos, né? Como, por exemplo, o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste também de Anderson-Darling e outros. Então, vamos entender, e também outras situações. Vamos entender o que é essa distribuição empírica. Então, suponha que x... suponha que x1, x2, xn são variáveis aleatórias independentes e distribuídas de forma idêntica em R, ou seja, uma amostra, né, dessas variáveis pode ser considerado, por exemplo, como uma amostra aleatória de uma população. Nesse caso, não estou trabalhando necessariamente com amostragem. Com função de distribuição cumulativa, né, comum f de x. Então, significa o quê? Que todas essas variáveis aleatórias elas vêm da mesma população. Elas têm uma função de distribuição cumulativa comum. Elas são distribuídas de forma idêntica, né? E essa é a f delas. A função da distribuição empírica, que é essa que nós estamos querendo definir para esse conjunto de variáveis aleatórios, é definida da seguinte maneira, né? Fn de x é igual a 1 sobre n, somatório de 1 até n, da indicadora do fechado de xi até o infinito em x. Veja, né? Parece bem complicado de entender essa definição só por essa relação, assim, no primeiro momento. Então, nós vamos tentar entendê-la com um pequeno exemplo, ok? Bom, vamos lá então. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Suponha que nós temos aqui uma amostra, suponha que você tem, digamos, você realiza uma amostra aleatória de 4, que exemplo, né? De 4 variáveis aleatórias de Bernoulli, né? Vamos pegar, por exemplo, a Bernoulli. Então, digamos que você está jogando uma moeda, você não sabe se essa moeda é viciada ou não, e você realiza aí uma amostra de 4 elementos dessa Bernoulli. Nos 3 primeiros resultados saiu 0, 0, 0, digamos, saiu cara, 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 e no último resultado saiu coroa. Como é aleatório, você sabe que esse resultado ele pode dançar, né? Então, esses valores poderiam mudar por conta da aleatoriedade do fenômeno. Então, vamos tentar entender essa definição aqui, pessoal, né? No caso, meu n é igual a 4, porque eu estou trabalhando apenas com 4 variáveis aleatórias. Então, a minha fn de x, no caso f4 de x, vou escrever fn mesmo. Vamos subir aqui um pouquinho. Deixar só a forma. A fn de x, nesse caso, ela... vamos aplicar ela em cada elemento, primeiramente, né? Então, os elementos que eu tenho aqui são 0. Então, o que seria a fn em 0? Seria 1 sobre 4, porque o NF está valendo 4, não, poderia até colocar 4 aqui também, multiplicado, e vamos abrir aqui agora o resultado de todo esse somatório. O que é que vai ser esse somatório aqui? Ó? O I, nesse caso, vai estar variando de 1 até um N, que vai ser 4. Então, isso vai ser a indicadora de x1 ao infinito, no número 0, aqui no número 0, mais a indicadora de, agora o i está valendo 2, de x2, né, até o infinito no número 0, sempre no número 0 porque eu estou calculando o valor dessa expressão para o ponto 0. E isso vai ser somado, né, com a indicadora de x3 a infinito no número 0, mais a indicadora de x4 até infinito no número 0. E fecha tudo aqui. Bom, o que acontece então aqui? Observe o seguinte, a x1 é 0. Então, na verdade, isso aqui seria o intervalo de 0 ao infinito, fechado no 0, indo para o infinito. E aí eu pergunto, né? Vamos lá, colocar aqui 1 sobre 4 multiplicado por... A indicadora de 0 nesse conjunto vai dar que valor? Vai dar o valor 1. Por quê? Porque o 0 pertence a esse intervalo. Tá, okay? Então, como o 0 pertence a esse intervalo, a indicadora vale 1. E vamos para o próximo. O x2, nesse caso, também foi 0. Então, aqui, esse intervalo é de 0 a infinito. O 0 pertence a esse intervalo? Pertence. Portanto, aqui vale 1. x3 também deu 0.
Tá ok? Então, isso aqui também é igual a zero. E 0 está no intervalo de 0 a infinito, está, portanto, a indicadora vale 1. Agora, x4 deu 1. Perfeito? Aqui deu 1. Então, esse intervalo é de 1, fechado, né, para mais infinito. 0 pertence a esse intervalo? Não, porque 0 é menor do que 1. Portanto, a indicadora aqui vale 0. Ok? Porque esse elemento não pertence a esse conjunto. Então, nesse caso, essa função empírica no número 0, né, ela vai estar valendo o quê? 1, 2, 3, vai estar valendo 3 sobre 4. Tá ok? Basicamente, o que essa função ela vai estar dizendo? Ela vai estar dizendo para a gente empiricamente que a probabilidade de você pegar um valor menor ou igual a zero nesse conjunto de dados, considerando esses resultados que você observou, né, porque é por isso que é empírica, né, porque isso muda com cada realização, mas para esses resultados, essa probabilidade seria estimada em 3 quartos. Ok? Bom, e vamos agora calcular quanto vale essa função no ponto 1. Vai ser muito parecido com o que está aí, né? Só que agora é no ponto 1. Então, quanto vale f de n no ponto 1? Isso vai ser 1 sobre 4 vezes a indicadora aqui continua sendo de x1 ao infinito, só que agora é no número 1. Aqui vai ser de x2 ao infinito, só que agora no número 1. Onde tinha o 0, eu coloco o número 1. Claro que depois vocês vão, né, é uma notação complicada para entender às vezes uma coisa simples, mas é uma maneira matemática de você resumir toda essa explicação em um único código, tá certo? Então ela resume muito bem toda essa informação que nós estamos explicando em um único código. E isso o matemático gosta, né, de simplificar o máximo possível suas notações. Bom, então com um exemplo, eu espero que fique claro, né, o entendimento dessa relação. Vamos lá, né? Lembrando que o x1 deu 0, então aqui é 0, o x2 deu 0, o x3 era 0 e o x4 era 1. Né? Então isso vai ser 1 sobre 4 vezes a indicadora de 1 nesse intervalo. O 1 pertence ao intervalo de 0 a mais infinito? Pertence, porque esse intervalo são todos os números maiores ou iguais que 0, e o 1 é maior ou igual que 0, portanto, a indicadora vale 1. O 1 está nesse intervalo? Está. O 1 está nesse intervalo? Está. E por fim, o 1 está no intervalo fechado de 1 para mais infinito? Está, porque esse intervalo são todos os números maiores ou iguais que 1, e o 1 está aqui. Portanto, todo o resultado dessa conta vai ser igual, nesse caso, a 4 sobre 4, que é igual a 1. Ok? Então, nesse primeiro momento, os resultados são esses, né? F de n. Como só tem dois resultados, eu estou trabalhando com a variável de Bernoulli, só tem dois resultados que apareceram aqui. O f de n no 0 para esse conjunto de dados é 3 quartos, e o f de n no 1 para esse resultado é 1. É como se você olhasse da seguinte forma, né? Se você está vendo esse conjunto de dados e você vai estimar a proporção, a chance de sair o número 0, né, você vai pensar da seguinte maneira: a probabilidade de sair um número menor ou igual que 0 a partir dessa observação desses dados é 3 quartos. A probabilidade de sair um número menor ou igual que 1 a partir desse conjunto de dados é igual a 1. Ok? Bom, então vamos ver como fica isso graficamente. Bom, então nós encontramos o seguinte, né? Que para a nossa amostra aqui, em que eu tinha x1 igual a 0, tinha x2 dando 0, tinha x3 igual a 0 e x4 igual a 1, nós encontramos que a empírica no ponto 0 tinha dado 3 quartos e que a empírica no ponto 1 tinha dado 1. Tá certo? Como é que a gente representa então isso graficamente? Ok? Como é que vai ser isso graficamente? Bom, mas antes de fazer graficamente, vamos pensar assim, o seguinte: se eu fosse calcular a empírica em outros números sem ser no 0 e no 1, era possível? Digamos que eu quisesse calcular a empírica no ponto 0,7. Isso seria possível? Seria, porque aqui eu estou trabalhando no intervalo de números reais. Então isso aqui daria quanto? Ó? A empírica no 0,7 daria 1 sobre 4 vezes o somatório aqui seria a indicadora. No caso, o meu x1 é 0 até o infinito, só que no ponto 0,7, somado com a indicadora no x2, que no caso é 0 também, que é fechado, né? Fechado, de 0 a infinito, só que no ponto agora 0,7, somado com a indicadora x3, 0 a infinito, no ponto 0,7, somado com a indicadora
No caso agora o x4 vale 1, vai até o infinito no ponto 0,7. Então, quanto que daria este resultado aqui? Ó? Só para a gente ver que com essa definição eu não preciso ficar restrito aos valores que apareceram na realização da variável aleatória. Eu posso calcular para qualquer número real o valor da empírica, ok? Então vamos lá fazer essas continhas agora. Bom, quanto que vai dar isso aqui então? Vai dar 1 sobre 4 vezes. Ora, 0,7 está nesse intervalo? Está, portanto a indicadora vale 1. E a mesma coisa para cá, para cá e para cá. 0,7 está nesse intervalo? Não, né? Porque aqui são os números maiores ou iguais que 1, portanto a indicadora aqui vale 0. Então o resultado no 0,7 também está dando 3/4, que era o mesmo resultado no ponto 0. Ok? Então a gente vai perceber isso graficamente, né? Então como é que é o gráfico no caso da distribuição empírica? Bom, então o gráfico na empírica deu o seguinte, né? No ponto 0, a empírica deu 3/4. E no ponto 1, a empírica deu valor 1. Então, esse gráfico ele vai daqui, ó, no ponto 0 para frente, essa empírica vai valer exatamente 3/4. Quando chegar aqui, vou colocar aqui uma bolinha, que ela dá um pulinho para cá, ó. Quando chegar no ponto 1, ela vai dar um pulozinho para cá. E vai passar a valer 1 para qualquer ponto lá para frente, tá ok? E do ponto 0 para trás, que normalmente a gente não vai estar fazendo isso no gráfico, do 0 aqui para trás, a empírica vai valer sempre igual a 0, você pode fazer as continhas. Observe, por exemplo, o nosso valor que era 0,7. O valor de 0,7 nós tínhamos encontrado também o valor de 3/4 e se encaixa perfeitamente aqui dentro dessa definição da função empírica, tá certo? Então, com o gráfico da função empírica, pelos dados, nós estaríamos dizendo o seguinte, que a probabilidade dessa variável x, se isso fosse uma amostragem da mesma população, ser menor do que 0, no caso só menor, né, não tem esse igual aqui não, tá? Vou apagar aqui para não ter dúvidas. O resultado disso seria igual a 0. A probabilidade de você ter x compreendido entre 0 e o número 1, mas sem incluir o número 1, seria igual a 3/4. E a probabilidade de você ter um x maior ou igual que 1, isso seria igual ao número 1. Claro que, na verdade, isso aqui é uma probabilidade, pensando numa amostra, é uma probabilidade estimada, tá certo? Na população. Por quê? Porque você está fazendo esses dados apenas para uma realização dessa amostra aqui, ó. Se você jogasse de novo as moedas, você poderia obter outros resultados e, consequentemente, você iria obter outros gráficos como esse, outros gráficos diferentes desse, tá? Mas nós vamos estar mostrando que quando o n é suficientemente grande, né, essa distribuição empírica ela vai se aproximar muito bem dessa distribuição teórica que modela os dados. Então, bom, vamos a mais um exemplo aqui, ó. Você tem aqui uma amostra aleatória de dados que foram obtidas e ordenadas, então eu coloquei já em ordem crescente aqui esses dados. E você tem aqui 4 valores totalmente bem diferentes um do outro, tá certo? Então, como eu coloquei em ordem, qual vai ser a acumulada para esse ponto aqui? Simplesmente você observar quantos números nessa amostra são menores ou iguais que ele. Como só tem um e todos são diferentes, aqui vai ser 1/4, correto? Como aqui todos os números são diferentes, tem esse e tem o anterior que é menor ou igual que ele, então o resultado da empírica aqui será de 2/4. É como se fosse sempre pensando numa probabilidade acumulada, né? Então aqui o resultado da empírica nesse ponto seria todos os valores na amostra que são menores ou iguais que ele, né? Você conta quantos elementos na amostra são menores ou iguais que esse valor, no caso são 3, e divide pelo total de elementos amostrais, que é 4, e por final aqui 4 sobre 4. Ou seja, a empírica aqui para o primeiro resultado seria de 0,25, para o segundo número a empírica seria 0,50, para o terceiro número 0,75 e para o último 1. Né? Graficamente isso vai ficar da seguinte forma. Então, graficamente vai ficar da seguinte forma, né? Aqui nós estamos vendo aqui os valores que nós tínhamos. Eu vou só lembrar aqui da gente quais eram os valores. Nesse pontinho aqui, provavelmente aqui nós teríamos o valor de 530.03, que é o nosso primeiro valor. E a probabilidade, ou a estimada aqui para esse valor, né, era de 0,25, que a gente obteve lá na nossa tabelinha.
E aqui o nosso valor de 560,27 também próximo daqui, ó. Então, quer dizer, por que a gente usa aquela notação da indicadora? Porque, na verdade, a empírica ela não vale só para o ponto 530,03. Ela vale, por exemplo, para o 540. Né? Qual é a empírica no 540? É o mesmo valor para o 530,03. Qual é a empírica para um ponto que está aqui? É o mesmo valor do que esse que foi obtido para o 530,03. Agora, quando ela passa um pouquinho para cá, né? Quando ela passa para cima do 560,27, que é o segundo valor, aí o valor da empírica já pula para esse outro ponto aqui, que vai ter um resultado aqui, né, em torno de 0,5, que é 50%. Né? Você vai puxar aí na escala que vai dar certinho. E assim por diante para todos os pontos. Então isso aqui é um exemplo do gráfico, né, dessa empírica aí para esses 4 pontos. A gente vai ver aqui no R agora, para evitar de fazer toda essa conta muito grande para valores maiores, nós vamos ver agora no R como fazer essa empírica, né, para vários valores e ver o comportamento dessa empírica, que essa que é a nossa ideia. Né? Por que nós estamos estudando aqui essa distribuição empírica?